Olá, a paz do Senhor, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um devocional Café com Deus. Que Deus abençoe você. Estamos aqui novamente para poder estudar um pouquinho da palavra do Senhor. Mas antes de qualquer coisa, você faz uma coisa para mim, por favor? Se inscreva no canal, curta, comente, mande para pessoas que precisam sempre ouvir uma palavra de mudança na vida delas. Eu tenho certeza de uma coisa. Cada momento da tua vida, Deus tem uma palavra para você, porque a Bíblia ela não é sazonal, ela não só serve para um momento, mas ela é atemporal. A palavra funciona em todo tempo, amém? Mas existe aquela palavra que é específica para pessoas específicas, para ocasiões específicas, né? São aquele momento onde Deus realmente sabe o quanto você precisa de algo da parte dele. E eu quero falar sobre um tema hoje. O tema de hoje é poder para mudar ou poder para suportar. Existem momentos que Deus não muda as circunstâncias, mas Deus prepara você para poder passar por elas, para você poder enfrentar as circunstâncias. Você entende isso? Na verdade, muitas pessoas passam, às vezes, crises existenciais, crises espirituais. Eu estou decepcionado com Deus, porque eu fiz uma oração e Deus não respondeu, porque eu estava esperando para que aquele milagre que não, né? Que hoje você mergulhe comigo nesse entendimento, meu irmão. Que você possa realmente não só trazer para o seu intelecto, mas ter um batismo sobre a tua vida, suportar as intempéries que vêm sobre a nossa frente, né? Eu não sei você, meu irmão, não sei você, minha irmã, mas eu tenho orações que eu fiz e que eu agradeço muito a Deus por Deus não ter me respondido, porque eu não tinha ainda a revelação suficiente para orar sobre aquele assunto. Eu não tinha o entendimento, o discernimento para poder pedir a Deus sobre aquela causa. Algumas vezes nós agimos mais na nossa alma do que na nossa missão, ou seja, no nosso propósito de Deus. Nós queremos tanto algo de uma pessoa que queremos interferir quase que com as nossas emoções, com a nossa maneira de pensar. Então é sobre isso que eu quero te mostrar, que existem momentos na nossa existência que Deus não interfere nas situações, que você ora, você clama e passa por mais um dia, e você pede para que Deus possa mover sobre a tua vida, meu Deus, e nada acontece. Mas acredite, Deus pode não mexer nas circunstâncias, mas Deus prepara você para enfrentá-las. A questão é que no primeiro nível, o que muda são lugares. O primeiro nível que muda é você. Então existe uma unção de interferir em situações. É claro que quando eu oro por uma causa, por uma pessoa, por alguém, eu quero que Deus realmente interfira naquela situação. Perdão. Esse é o poder da mudança. Mas existe também a autoridade que Deus lhe dá, que é o poder de suportar. Se você não consegue mudar, você consegue suportar. Mas qual é o melhor? Não tem melhor. Existem momentos da vida que Deus interfere na natureza, que Deus interfere fora de você, que Deus interfere em documentos, que existem circunstâncias que há uma interferência divina sobre aquela causa. Mas o que muda são as circunstâncias. Você não. Agora existem momentos que você não consegue ter o poder da mudança, mas você tem a condição de suportá-la, suportar aquela situação e vencê-la em nome de Jesus. A questão é que no primeiro nível que muda são coisas. O segundo que muda é você. O alvo principal de Deus não são as circunstâncias, mas sim você, somos nós. Deus quer mexer na nossa vida, quer que nós nos preparar para coisas maiores.
Você está entendendo isso, meus amados? Você está entendendo isso, meus irmãos? Que quando você às vezes está ali dizendo: meu Deus, me abandonou, meu Deus, as coisas não acontecem, eu queria tanto que algo pudesse mexer, que essa situação amanhã eu acordasse e fosse só um sonho, um pesadelo que passou. Você não é o primeiro a fazer essa oração. Eu também já fiz, eu também já questionei. Teve situações que eu falava: Deus, será que isso está acontecendo mesmo? Me livra desse mal, me livra, Senhor. E ali não mudava, a situação não mudava. Eu fico olhando como Daniel indo para a cova dos leões, sendo levado para a cova dos leões. Talvez naquela sensação: Deus vai me livrar, Deus vai me livrar. Quando ele foi lançado na cova, ele deve ter pensado: agora foi. Mas ainda tinha a ação de Deus, porque Deus estava lá dentro, Deus estava lá presente com ele para livrá-lo daquele momento. Eu digo a você isso porque a nossa busca é para que as coisas mudem, que as circunstâncias mudem. A nossa oração, nossa campanha de oração, jejum, tudo que fazemos é para que as situações ao nosso redor sejam mexidas. Como se Deus pudesse pegar a mão dele poderosa e empurrar esse muro que está nos resistindo, empurrar essa situação, mudar a realidade da qual nós estamos vivendo ou passando. Mas eu quero dizer uma coisa para você: às vezes as circunstâncias não mudam, mas eu mudei. Às vezes você não consegue interferir nas situações da vida, mas Deus dentro de mim, e é verdade. A gente começa a perceber que o propósito de Deus é muito maior do que apenas curar uma enfermidade. O propósito de Deus é muito maior do que talvez interferir pontualmente numa circunstância que a gente está vivendo. O propósito de Deus é preparar você para situações e circunstâncias que Ele deseja realizar na tua vida e no teu futuro. E por isso Ele está te dando base. É isso aí. Ele está cerces, e esse momento ele machuca, ele dói. Às vezes esse momento não é muito fácil, esse momento às vezes nos cansa. Essa fase, esse estágio da vida às vezes não é muito agradável. É interessante porque os profetas, na palavra do Senhor, eles tinham uma dimensão de tempo, de receber revelações sobre o futuro, e que muitas vezes eles não tinham o poder de interferir em nada. Você sabe o que é você saber de algo que vai acontecer e você não ter poder de mudança? Sabe o que é um profeta? Saber que a Babilônia, que o inimigo está chegando, vai trazer um tempo de angústia, de sofrimento, de perseguição, no caso sobre a nação de Israel, e você não tem a informação, você não tem o poder de mudar nada daquilo que está para acontecer. Talvez seja uma grande busca, né, de muitos aqui querer saber o futuro. Ok, perfeito, mas já imaginou você saber sobre o futuro e não ter condições de mudá-lo? Não ter poder para mudá-lo? Porque existem coisas que Deus nos dá o poder da mudança, sim, claro que tem. Existem situações em que eu já vi a interferência de Deus imediata, pontualmente cirúrgica na vida daquela pessoa. E você dizer: por que que Deus curou esse e não curou esse outro? Né? Por que que Deus curou um, mas não curou o outro? Por que que eu apliquei o mesmo texto, a mesma palavra, a mesma ação sobre esse caso e deu certo, mas eu não consegui atingir o mesmo objetivo aqui do outro lado, nessa mesma pessoa, nessa mesma situação? Porque na verdade Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Às vezes nós lemos algum texto que a princípio você vê: por que que esse texto ele está aqui na Bíblia? Quando Josué ele entra na terra prometida, ou quando ele conquista,
E você vê ali não só conquista uma terra, mas crianças são mortas, mulheres são mortas. Parece até uma coisa injusta, uma coisa extremamente injusta. E você diz, por que esse tipo de texto está aqui na Bíblia? Esse texto está na Bíblia, meu amado. Esse texto continua na Bíblia para você e eu sabermos que Deus não tem que dar satisfação de nada que Ele faz. Esses textos estão na Bíblia para que eu e você saiba que Deus faz e Ele está no controle de todas as coisas. Enquanto você vê um fato isolado, Deus vê a eternidade. E a nossa condição é simplesmente de confiar naquilo que Deus está fazendo. Por isso que algumas vezes nós ficamos questionando Deus por não ter feito o que nós pedimos, porque Ele não fará o que você pede, Ele fará muito mais do que você pede. Ele não está interferindo apenas no momento, no segundo da tua vida, Ele está interferindo na tua história. E por que não dizer na tua eternidade? Então é interessante você perceber que os nossos desafios, eles vão continuar. Algum dia alguém falou assim para mim, mas vai chegar o momento no ministério que vai parar essas guerras, essas dificuldades ministeriais, essas dificuldades da vida, essas dificuldades na nossa casa, no nosso casamento. Olha, vai ser melhor assim. Eu disse para ele, olha, você quer uma boa notícia ou uma má notícia, dependendo do seu ponto de vista? Não. Desde que você foi concebido, você já entrou numa guerra. Já pensou nisso? Desde que você foi concebido, você já começou a sua batalha. E até você terminar os seus dias aqui na terra, você vai viver as suas batalhas. Você vai viver as suas guerras. Isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte da nossa conquista. Isso faz parte do plano de Deus. Agora tem um detalhe muito interessante. Quando eu sei dos planos do Senhor, eu me silencio, eu descanso no Senhor. Por mais que, como um profeta, né? Como o caso do profeta Abacuque, recebeu uma profecia do futuro, mas não tinha como interferir nesse futuro. E entrou no estágio que, né? Eu chamo estágio do ainda que. Qual é esse estágio? O estágio do ainda que é isso mesmo, né? Quando ele começa realmente a confiar no Senhor. Ele estava no estado emocional onde ele chega a dizer que as pernas deles estavam trêmulas, os lábios dele tremiam e ele estava numa condição de pavor do que estava para acontecer. Só que de repente vira uma chave na vida do profeta. É como se ele silenciasse a razão dele, mais do que qualquer outra coisa. Mas que modo é esse? Que estágio é esse? Modo operante é esse? Como é que eu aplico esse modo no meu cérebro? Que eu silencio o meu cérebro, que a minha razão, a minha atividade, todos aqueles questionamentos, toda aquela agitação, ela simplesmente recebe uma palavra de Deus, um comando divino: aquieta-te, aquieta-te. Sabe quando você realmente decide crer no Senhor e dizer o seguinte: Senhor, ainda que a verdade, Senhor, que não importa o que vai acontecer daqui para frente. Essa é a conclusão que eu tiro, não só com Abacuque, Oséias, Naum, profetas como Ageu, profetas como Isaías, claro, grandes textos, porque diz que é maior o profeta ou menor profeta. Não tem profeta maior, não tem profeta menor. Mas o que existe são textos menores, e a gente que chama de menores, né? Mas seja qual for esses profetas, eles tiveram um momento onde eles tiveram que reconhecer que Deus entrou na história,
que as circunstâncias não mudaram, mas o discurso mudou, a mensagem mudou, a perspectiva mudou, porque entrou fé. Mas para entrar fé, tem que silenciar a razão, tem que silenciar o teu coração, os questionamentos infinitos que vêm contra você. Você precisa crer nisso, entender essa mensagem de hoje. É para você que hoje decide realmente, olha, eu preciso de uma palavra, eu tenho para você, e é o poder de mudar, é o poder de transformar, é o poder de suportar. Essa é a mensagem para a tua vida hoje. Você pode ter o poder da mudança, ou pode ter o poder de suportar. Porque se você entender isso, existirão momentos que você não vai interferir, não vai mudar, mas você vai suportar. Você vai compreender que a estrada não foi pavimentada, ela continua com buraco, a estrada continua difícil, mas sim, você mudou o veículo ao qual você está. O veículo é capaz de passar pelaquela estrada de buracos e poder suportar aqueles desafios. Deus quer mudar você para que você possa passar pelas estradas e poder vencer cada obstáculo que ali existe. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Deixa aqui nos comentários, eu recebo essa palavra. Que coisa tremenda. Olha, comenta aí o que você achou dessa palavra, o que você recebeu dessa palavra, comenta, sabe? Fale conosco, se comunique, porque isso pra gente é tremendo, é importante e nos dá novos temas também para que a gente possa estar falando aqui. Mas olha, de todo o coração, eu desejo é que você encontre essa verdade dentro de você, que dificuldades, situações que você tem clamado a Deus, pode você não ter o poder de mudar, mas Deus lhe dá o poder de suportar, e você vai crescer, 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 e vai vencer não só esse, mas os obstáculos que vierem à tua frente. Comente, compartilhe, siga. Estamos juntos aqui sempre com o propósito de poder romper os limites, romper as fronteiras e levar a palavra do Senhor a todo tempo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.